Eu vi um barulho aqui, mas acho que está tudo sob controle. É a gravação, né, que começou. A gente vai tentar também pensar na definição da curva circular simples. A gente até agora não viu ainda as exigências, né, vai ser exatamente o conteúdo da aula de hoje. Para que essa curva esteja adequada em condições de segurança, eu preciso garantir a estabilidade do veículo na curva, né, isso a gente comentou na aula passada, mas também eu devo garantir uma boa condição de visibilidade dentro da curva, né, porque na hora que a gente entra na curva, esse slide aqui, ele diz respeito a um conteúdo que está no capítulo 6, tá? A gente vai tratar hoje do capítulo 6, tá? E depois a gente vai voltar para o capítulo 4, tá? Então a gente muda um pouquinho a ordem dos capítulos do livro. Isso aqui está no capítulo 6 e trata da condição de visibilidade na curva horizontal, tá? Porque a gente vai ver hoje que a curva horizontal ela é definida atendendo a garantir a visibilidade, né, dos veículos que se inscrevem na curva e garantir as condições de estabilidade, né, contra dois fenômenos de segurança: o escorregamento do veículo e o tombamento do veículo. O veículo pode escorregar ou tombar em função da instabilidade na curva. Nesse exemplo aqui, né, o primeiro aspecto que está sendo tratado aqui vai ser a questão da distância de frenagem. Então, veja, eu tenho uma seção aqui de uma curva e tenho dois pontos aqui listados, o ponto A e o ponto B. Aqui, esse tracejado lá em cima é o eixo da estrada, tá? Esse segundo arco aqui corresponderia ao eixo da faixa de tráfego interna. Tá? Eu tenho uma curva aqui, ó, o centro da curva está aqui embaixo. Então, para quem está trafegando aqui nessa trajetória, seria uma curva à direita. Tá? Então, o camarada estando aqui no ponto A, dependendo da distância dos obstáculos que existirem na borda da pista, né, junto à borda da pista, ele não vai enxergar muito à sua frente. Tá? Precisa existir um afastamento, uma distância mínima, tá? Que é dada por esses dois parâmetros aqui, D mais MF. D é a distância que vai do eixo da pista até o eixo da faixa interna. Tá? E MF é a distância que vai do eixo da faixa interna até o limite de visibilidade, o lugar até onde eu consigo enxergar. Porque você está aqui na curva, a distância de frenagem que vai existir segue a trajetória curva. Né? Você está desenvolvendo a trajetória curva, a frenagem vai ser no arco. Mas eu tenho que ter uma condição de visibilidade, e essa visibilidade é indicada numa reta. Você enxerga, né, a visão, ela se dá no alinhamento reto. Eu tenho que conseguir enxergar um ponto lá na frente, ó, o ponto B, de forma que eu consiga, ao longo da curva, ao longo do arco, ter uma distância de frenagem que me permita parar o veículo antes de entrar em choque com esse obstáculo, esse objeto que existe à frente. Pode ser um buraco, pode ser um animal na pista, pode ser um outro veículo em pane, parado, qualquer objeto que esteja obstruindo a passagem. Tá? Então veja que eu tenho a distância que o veículo vai percorrer, a trajetória do veículo está aqui descrita, é esse arco. E eu vou ter que enxergar essa distância no alinhamento reto, né? Até lá um ponto à frente. Para que essa visão não seja obstruída, eu tenho que garantir que existe essa distância aqui de recuo, de afastamento, né? MF mais D. Esse MF mais D é chamado de M mínimo. Seria esse offset mínimo, esse afastamento mínimo para garantir essa condição de visibilidade. Bem, como a altura de visão do motorista sentado na cadeira do veículo, do automóvel, né, que é o veículo mais restritivo desse ponto de vista, está em torno de 75 centímetros, está aqui a figurinha mostrando 0,75 metros, a gente vai desconsiderar os obstáculos que forem menores do que isso, porque o motorista enxerga acima do obstáculo. Um objeto de 20 centímetros, de 30 centímetros, facilmente você enxerga por cima dele. Então a gente tem que garantir que essa distância M, ela esteja considerando-se o eixo da plataforma até a altura de qualquer obstáculo maior do que 0,75 metros. Obstáculos menores do que isso podem existir, né, porque vão ser vistos pelo motorista por cima do obstáculo, né, eles não empatam a condição de visibilidade. Okay? Bem, dito isto, a equação é essa. O livro ele mostra a dedução, quem quiser pode dar uma olhada no livro. Não dá tempo da gente mostrar como se chegou nisso aqui, mas é muito simples, tá? Eu tenho, ó, a distância mínima é o próprio D que está ali, mais essa parcela todinha aqui é o MF. MF pode ser definido como RC, que é o raio circular, menos esse parâmetro que ele chamou de RF. RF é a distância seguida no eixo da trajetória do veículo, o percurso que o veículo está desenvolvendo
entre ponto A e o ponto B, tá? É o meu RF. Que é, como eu digo, RC menos D. E o resto aqui é uma relação que a gente estabelece entre a distância de frenagem que está sendo desenvolvida, o raio circular e o ângulo, tá? Tanto que esse ângulo, esse cosseno que eu vou obter aqui, vocês têm que trabalhar com ele em radianos, tá? Porque o ângulo foi posto em radianos. Então, o que é o radiano, né? A divisão entre o arco da circunferência e o seu raio, né? Um radiano é um arco de raio, é um arco de extensão igual ao raio dividido pelo raio, por isso dá 1. É isso? Então, se eu quiser saber um ângulo em radianos, é simplesmente pegar o arco e dividir pelo raio. Foi isso que foi feito aqui na equação. Então, é feito cosseno, porque o cateto oposto aqui é a distância de frenagem e a hipotenusa é o raio circular. Ok? De alfa sobre 2, né? Porque essa figura aqui ela é simétrica. Né? Mais detalhes disso vocês podem ver pelo livro que ele mostra a dedução da equação. O cuidado realmente é esse. É que esse cosseno aqui está em radianos. Então, eu tenho D, que é a distância do eixo da plataforma até o eixo da pista interna, o raio circular, menos o D de novo, 1 menos o cosseno, vezes a distância de frenagem, que a gente já aprendeu a calcular, depende de quê? Da velocidade de projeto, né, da rodovia, usando lá aquela equação 0,7V mais 0,0039 V ao quadrado sobre F mais I, né, inclinação se está descendente ou ascendente. Isso aí a gente já viu na aula passada. E aqui de novo o raio circular, o raio da curva e a distância. Então, eu vou verificar se a minha rodovia, quando eu calcular o raio da curva, eu vou verificar se esse raio, dadas as demais dimensões, gera um valor de M compatível com o valor mínimo. Tá? Quer dizer, para esses parâmetros aqui definidos, para essa distância de frenagem, para esse raio, para esse D é a metade da largura da faixa de tráfego, né? Porque a metade aqui, ó, do eixo da pista até a metade da faixa de tráfego é a metade da largura da faixa de tráfego. Quando eu der entrada nesses parâmetros, a distância de frenagem para a velocidade de projeto, o raio da curva que foi calculado, essa distância que é função da largura da pista, fazendo essa conta toda, eu vou encontrar qual é o afastamento mínimo que eu tenho que ter do eixo da pista. Tá? E aí eu vou, na hora da execução, garantir que isso aconteça. Se não acontecer, eu tenho que afastar o obstáculo, para não comprometer essa condição de visibilidade. Tá? Vamos fazer um exemplozinho numérico rápido, acho que dá tempo da gente fazer uma aplicação. Bem, então eu tenho aqui a equação e vamos assumir que eu tenha uma rodovia com as seguintes características. Digamos que eu tenha uma largura de faixa, ou seja, a largura da faixa de rolamento seja 3,6 metros, logo o D vai ser 1,8. A velocidade de projeto seja 80 km por hora. Se vocês forem calcular lá a distância de frenagem, né, que vai ser 0,7 vezes 80 mais 0,0039 vezes 80 ao quadrado dividido por a soma do F, né, que é o coeficiente de frenagem do veículo, mais ou menos o I, vai depender da inclinação da curva, né? Digamos que seja na reta, né? Então eu divido só pelo coeficiente de F, né? Se você botar 80 km por hora, o coeficiente é 0,30, e aí você vai encontrar aqui uma distância de frenagem de 139,20 metros. Ok? E aí agora se eu for calcular o M mínimo, né, a distância mínima guardada do eixo da pista até o obstáculo com mais de 0,75 metros de altura, calculem aí para a gente ver quanto é que dá. Faltou dar o raio, né? A gente vai já aprender a calcular raio. Mas digamos que eu tenho aqui uma curva de 230 metros de raio. Então, RC é 230, D é 1,8, a distância de frenagem é 139,20, a gente já aprendeu a calcular isso na aula passada. E pronto, os outros parâmetros se repetem, né? Vejam aí quanto é que vocês encontram de afastamento mínimo, né? Distância mínima para garantir condição de visibilidade na curva.
Professor, o meu aqui deu 1,803. Tá dando isso porque você está botando isso aqui em... Esse cosseno aqui você está calculando em graus. Lembra de botar lá em radianos. Dá 12,332. Tá? Confiram aí, pessoal, se é isso mesmo. Eu não estou com a... Eu fiz aqui um exemplo, mas foi com outros resultados, com outros valores numéricos. Aqui estava dando em torno de 14. Eu não sei se a diferença vai dar tão... Eu acho que é isso mesmo, porque eu fiz aqui com 230 de raio, com 210 de raio, e vocês estão fazendo com 230. Tá? Então vamos colocar aqui 12. 12, quanto? Você disse? 12,332. Pronto. 12,33 metros. Tá? Então isso daqui está me indicando que para ter uma curva com esse raio aqui, ó, de 230 metros, assumindo que a velocidade de projeto é 80, ou seja, a distância de frenagem vai ser 139,20, a pista tem 3,60 metros de largura de faixa de tráfego, né? A faixa de tráfego é 3,6, eu vou precisar estar 12,33 metros afastado, né, do eixo da estrada, qualquer obstáculo que tenham dimensão superior a 0,75 metros, para permitir essa visada aqui, né, por dentro da curva, né, e garantir, então, que haja essa distância de frenagem caso exista algum obstáculo. Ok? Esse é o primeiro, né, aspecto que a gente deve considerar quando vai dimensionar a curva, é a questão da garantia de que a frenagem, né, a distância de visibilidade de frenagem vai existir, né, vai permitir ao veículo não entrar em colisão com um obstáculo à sua frente. Bem, mas eu preciso aprender antes disso a calcular o raio, né? Porque a gente já trabalhou aqui com um raio que estava sendo usado. Como é que a gente faz o cálculo do raio? É o conteúdo principal da aula de hoje. E a gente vai trabalhar o raio pensando o título da aula é Estudo da Superelevação, porque aqui a gente vai ver toda a condição de estabilidade do veículo. Tá? Então, hoje a gente já vai ver superelevação e vai ver, em função disso, como é que se calcula raio, como é que se determina o raio. Bem, só voltando, alguém sabe o que é superelevação? Esse termo superelevação está associado ao quê? No dimensionamento de uma rodovia? Ou de uma ferrovia, porque na ferrovia também vai existir superelevação. Você tem ideia do que seria isso? Alguém tem alguma noção? Eu acho que é o ângulo, é a inclinação da pista na curva. Exatamente. A plataforma na sua tangente, né, no trecho tangente em reta, né, sem curva, normalmente a plataforma ela apresenta um abaloamento em torno do seu eixo. Né? E vamos assumir que está tudo na mesma, 2% para um lado, ascendente para um lado e 2% descendente para o outro. Quer dizer, em torno do eixo, a plataforma ela é descendente para um lado e para o outro, para garantir as condições de drenagem. Tá? Lembre que tem uma obra a céu aberto, a água tem que ser escoada para algum lugar. O acúmulo de água na pista gera um fenômeno da aquaplanagem, que causa a perda do controle direcional do veículo e a incapacidade de frenagem. Tá? Então, isso vai sempre ser evitado e a gente vai ter, então, a presença sempre de inclinações transversais. Bem, na hora da curva, por exemplo, numa curva aqui à esquerda, né, assumindo que eu estou dessa trajetória, ó, fazendo uma curva à esquerda, o que vai acontecer é que essa plataforma vai mudar de configuração, ela vai deixar de ser assim e ela vai assumir uma configuração. Eu vou mexer nessa plataforma para ela ficar inclinada com uma dada superelevação, para garantir, então, uma melhor condição de estabilidade. Né? Porque na curva a tendência é que o veículo seja expulso, ele vai ser expelido da curva pela ação da força centrífuga. E aí, usando esse recurso, que é a superelevação, a gente melhora a condição de estabilidade. Tá? Então, hoje vai estudar o fenômeno físico, né, o veículo fazendo a curva, o que acontece com ele. E aí, em função disso, a gente vai aprender a dimensionar o raio da curva. Tá? Então, vamos primeiro olhar aqui o veículo em perfil, tá? E vamos considerar as forças que atuam nesse veículo nessa hora que ele entrou na curva. Tá? Então, eu tenho uma força resultante, né, que é a força massa vezes aceleração centrífuga,
que é a força que tenta tirar o veículo da curva. Em contraponto a essa força, quais são as forças que vão existir? Eu tenho um coeficiente de atrito na interface pneu-pavimento que vai gerar uma força de atrito, que vai ser contrária a essa fuga do veículo na curva. Se eu tivesse uma ferrovia, lá na ferrovia existem os trilhos, né? A roda do veículo está presa aos trilhos. Aqui não existe trilho. Então, na verdade, o que existe são essas duas forças aqui, F, Y, I, a força de atrito na roda interna e a força de atrito na roda externa. Né? A gente está assumindo ó, que o centro da curva está aqui. Ó. Então, vocês estão vendo aqui esse raio, ele vem de algum ponto até chegar no eixo do veículo. Tá? A curva, vocês estão vendo esse veículo saindo aí da tela, né, de vocês, e ele está virando para o lado esquerdo de vocês. Tá? O centro da curva está à nossa esquerda. Bem, a força que tenho, então, no eixo X seriam a força centrífuga e, em oposição a ela, as forças de atrito. Né? E no eixo Y, eu tenho a força-peso que vai se contrapor à normal no plano horizontal. Bem, quando esse conjugado aqui, MAC, dá maior do que as duas forças de atrito, o que é que vai acontecer? O veículo vai escorregar. Tá? Lembra que existe o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. O dinâmico é menor do que o estático. Então, ele essa força, à medida que ela cresce, ele vai crescer, o atrito é uma reação, né? Então, essa força vai crescer até o momento que ela é ultrapassada, né? A força centrífuga é maior do que ela, chega a ser maior do que ela e o veículo sai da pista. E daí ele desliza, né? Ele escorrega. Bem, isso a gente assumindo que esse limite do atrito seja rompido, né, por essa força centrífuga. Mas eu posso ter uma situação onde esse veículo tem uma reação aqui. O pavimento não está molhado, o pavimento está seco, a aderência é boa. O que é que pode acontecer? À medida que essa força de atrito é maior do que a componente da força centrífuga, o veículo começar a ter uma condição de instabilidade e o peso dele vai passar a atuar mais na roda externa, até num limite onde todo o peso dele vem para a roda externa e ele tomba. Ok? Então, no primeiro caso eu tenho um escorregamento do veículo, porque a força de atrito foi insuficiente, ele escorregou, e quando essa força de atrito ela é grande, ela é elevada, no momento, por exemplo, de pavimento seco, né, e com boa aderência, ele vai promover o tombamento. No texto aqui vocês vão ver o seguinte, ó, o caminhão escorrega para fora da pista antes de tombar. Porque normalmente, num fenômeno de escorregamento, o que é que vai acontecer? Ele vai escorregar até a borda da pista. Na borda da pista ele encontra o meio-fio do acostamento. E aí quando o pneu bate no meio-fio, ele tomba. Ou no meio-fio, ou num dispositivo físico qualquer que exista na borda da pista. Então, normalmente o veículo escorrega e depois tomba. Ele não termina só no escorregamento. Ou ele só tomba, né, sem nem escorregar, se for esse segundo caso. Ok? Bem, para melhorar essa condição de estabilidade, a gente vai promover, como eu falei, a inclinação da plataforma. Bem, essa equação aqui é a equação ainda no plano horizontal. Então eu tenho força centrífuga menos as resistências igual a zero. Coloca a força centrífuga em evidência, a força de atrito é G vezes o μ, né, o F, que é o coeficiente de atrito da interface pneu-pavimento, sobre a massa. Corto o M do peso com o M de baixo, fica GF. Okay? Então a aceleração centrífuga é igual a G vezes F. Quando eu inclino a plataforma, o que é que vai acontecer? Vai deixar de existir essa componente G perpendicular aqui. Ela vai ser substituída, essa componente G, por duas componentes. G cosseno de φ e G seno de φ. Essa componente G seno de φ, ela vai se contrapor à força centrífuga junto com os coeficientes, junto com o atrito pneu-pavimento. Então vai melhorar a condição de estabilidade do veículo. G cosseno vai ser anular com a normal e G seno vai tentar manter o veículo dentro da curva. Então se eu fizer de novo aqui a somatória das forças, a equação vai mudar um pouco. Surgiu essa componente G seno de φ contrária à força centrífuga. Tá? Bem, colocando a aceleração em evidência, vai aparecer o componente G, ao invés de ser GF, vai aparecer G vezes tangente de φ mais F. Bem, como os nossos ângulos aqui são pequenos, nessas inclinações, a gente pode aproximar a tangente
a própria inclinação da rampa, né? Na verdade, a tangente pode se dar na forma de inclinação de rampa. Então, a gente vai usar na equação não a tangente de φ, mas em termos de E. O parâmetro é o E, que seria a superelevação, a inclinação da plataforma, a distância vertical dividida pela distância horizontal na plataforma inclinada. Okay? Então, a componente da aceleração centrífuga, ao invés de ser GF, que seria no plano, né, na plataforma no plano, a gente com a inclinação E vai ser a aceleração centrífuga igual a G E mais F. Bem, até agora a gente conseguiu ver que a aceleração centrífuga é essa, né? Numa situação de equilíbrio, né, a gente chega a essa condição. Né? Bem, quem é a aceleração centrífuga, pessoal? Como é que vocês aprenderam a calcular isso lá na física? O que é que eu coloco aqui para determinar a aceleração centrífuga? V ao quadrado sobre R. Pronto. V2 sobre R. Então, na condição de equilíbrio, R é o raio da curva. Não é isso? Então, eu posso dizer que V2 sobre R é igual a G E mais F. Essa vai ser a equação de cálculo para o raio da curva. Eu tenho a velocidade, que vai ser a velocidade de projeto. O raio vai ser definido um raio mínimo, por exemplo, para a curva. À medida que eu jogar um E máximo, a superelevação ela não pode ser infinita. Eu não posso colocar 20% de inclinação, 30% de inclinação, por algumas razões que a gente vai já ver. Tem um limite para essa superelevação. Tá? Então vai ter um valor máximo que eu poderia usar. O raio vai ser mínimo quando eu trabalhar com esse E máximo. E existe um F também máximo admissível, para o atrito lateral. Ok? De forma que a gente gera essa equação aqui, ó. V2 GE mais F, colocando o raio em evidência, esse raio vai ser mínimo quando eu jogar aqui a velocidade de projeto, colocar um valor de E máximo e um F máximo admissível. Aí a gente encontra o parâmetro que vai ser referência para determinar o raio. O raio não pode ser menor que o mínimo. E não, eu não devo estar buscando sempre trabalhar com raio mínimo. A gente já viu que o raio mínimo tem desvantagens. Né? O raio, quanto menor, mais difícil visibilidade, mais difícil a condição de conforto, a sensação de conforto. Então, eu não quero trabalhar com aceleração centrífuga máxima. Então, por isso eu não vou trabalhar com raio mínimo. Eu vou melhorar a dimensão do raio para diminuir a aceleração. Ok? Bem, esse 127 aqui é a conversão de unidades, porque eu coloco a velocidade de quilômetros por hora, a resposta vai ser dada em metros, tá? O G aqui é 9,81, tá? Então, 9,81 vezes o 3,6, tá? Fazendo a conversão aqui das unidades, a gente acaba tendo aqui esse 127 aparecendo na equação. Ok? Bem, com relação à superelevação máxima, por que ela existe? Por conta das condições climáticas. Num pavimento molhado, a tendência é que o coeficiente de atrito diminua. Aí, se eu subo muito essa superelevação, o que pode acontecer? O efeito rebote, né? Ao invés do veículo se manter na curva, ele pode escorregar para dentro da curva. Ok? Por exemplo, em países de clima temperado, onde ocorre o fenômeno de congelamento do asfalto, né? Formação de gelo sobre o asfalto, essa superelevação máxima ela é bem reduzida, é 4%. Na Finlândia é 4%, na Suécia é 4, 5%, não passa disso. No Brasil a gente usa 8% até 10% de inclinação. Tá? Depende da região, se ela é rural ou se é urbana. Se a via está numa região rural, o que acontece? Normalmente a gente tem o fluxo livre, as velocidades são próximas das velocidades de projeto. Não tem problema você ter uma superelevação alta, mais alta, né? Fora o fator climático. Mas, independente dele, né, sem considerá-lo, pensando na região, imagine aí se você bota 12, 15, 20% de inclinação na superelevação, numa região urbana e os veículos param sobre essa curva. Não existe mais força centrífuga, porque a V ficou igual a zero. O que acontece? O veículo pode escorregar para dentro da curva. Tá? Então, na região urbana é mais restrito o uso da superelevação. Que é o que eu estou colocando aqui, a frequência de tráfego lento, né, ou é o impacto direto. No manual da ASTO é 0,12. No nosso, do DNR, atual DENIT, 0,10 é o limite máximo. E aqui a gente tem os coeficientes de atrito utilizados. Tá? Essa é a equação para o cálculo do coeficiente, que é o modelo da ASTO, né, obtida experimentalmente nas pistas de teste da ASTO. A gente usa
esses coeficientes aqui, para a velocidade ser 30, 0,17, 40, 0,17, 50, 0,16, até chegar em 120, coeficiente 0,09. É o coeficiente de atrito transversal, ok? Bem, cuidado com esse coeficiente, que ele é diferente daquele outro que a gente viu na aula passada. Aquele lá é o coeficiente de atrito longitudinal, no processo de frenagem, longitudinalmente ao movimento, ao deslocamento. O pneu com pavimento tem coeficiente de 0,30, 0,40, né? Começa lá 0,40, 38 e vai diminuindo com a velocidade. Esse aqui não é longitudinal, é transversal. É para o fenômeno da força centrífuga. Aqui estão as superelevações máximas em função da classe de rodovia e do tipo de relevo. Basicamente, classe 0 e 1 pode ter 10% de superelevação e as outras classes todas 8% de superelevação. Bem, antes da gente entrar no dimensionamento de algumas curvas e fazer alguns exercícios, e até estudar mais um pouco como essa superelevação vai ser escolhida, porque a gente não vai usar o máximo também na superelevação, até porque não se trabalha com o raio mínimo, é importante a gente abrir um parêntese para discutir só um pouquinho o fenômeno do tombamento, porque até agora a gente falou de escorregamento, né? Aquilo que a gente simulou ali no plano inclinado, a soma das forças, foi estudando o escorregamento. Mas eu falei lá no primeiro slide que se existir coeficiente de atrito no pavimento suficiente, esse veículo não vai escorregar fácil, e ele pode tombar antes de escorregar. Então vamos analisar o momento aqui desse veículo, para ver qual seria a aceleração linear de tombamento. Aquela aceleração que a gente viu, GF, ou G é mais F, é a aceleração linear do escorregamento. Mas se o fenômeno for outro, for o tombamento do veículo, então, ao invés de fazer somatório de forças, eu vou calcular o momento das forças. Ok? Então, que forças atuam no veículo? Então, aqui as mesmas forças. A força centrífuga, tá? E aí a gente vai calcular o momento em torno da roda externa do veículo, tá? Aqui está a roda externa, aqui é o centro da curva, tá? Aqui é R, indicando que o centro da curva está aqui à esquerda do veículo, né? À nossa esquerda. Bem, então existe essa força que tenta fazer o veículo tombar para fora da curva, que seria massa vezes a aceleração centrífuga vezes o braço aqui, que é a altura do centro de gravidade do veículo, H. Ok? Ainda a favor do tombamento, vai existir uma normal aqui, né, na roda interna, multiplicada por T, que é a bitola do veículo, a distância entre os pneus. São as duas forças que atuam para tirar o veículo da curva. E para manter o veículo na curva, não tombar, né, eu tenho a força peso, está aqui no eixo do veículo, junto ao centro de gravidade, que está aqui com o braço mais ou menos T sobre 2, metade da bitola do veículo. Ok? Então essas são as forças. Quando eu faço o somatório das forças e coloco a aceleração centrífuga em evidência, a equação que eu chego é essa daqui, ó. Ela, depois de simplificada aí, ela fica, né, cortando o G, o peso, a massa aqui, né, aparece o G e some M, fica T sobre 2H vezes G. Quem é T? A bitola do veículo, a distância entre os pneus. E H é a altura do centro de gravidade. De cara, essa fórmula aqui me mostra qual seria o comportamento dessa aceleração linear de tombamento se eu comparasse automóveis com caminhões. Quem tem o menor limiar de tombamento, o automóvel ou o caminhão? O caminhão? O caminhão tem o menor limiar, porque a gente viu na aula que eu mostrei os veículos de projeto, né, por exemplo, o automóvel ele tem de 1,8 a 2,1 metros de largura, tá? Então a bitola dele, a distância entre os pneus, é normalmente 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m. O caminhão ele já tem uma largura de 2,60 m, então a bitola dele é maior. Ah, beleza, a bitola maior é mais estável, porque a bitola está aqui, ó, em cima, né? Ele vai ter um maior limiar de tombamento. O problema é a altura do centro de gravidade, que um automóvel tem 1 metro e pouco, né, de altura, e a altura do centro de gravidade dele está muito abaixo de 1 metro. Enquanto o caminhão pode ter até 4,4 metros de altura. E dependendo da densidade da carga, esse centro de gravidade pode estar lá em cima. E aí, nessas situações, como eles têm uma altura do centro de gravidade muito maior, apesar de ter a bitola um pouquinho maior do que a do automóvel, eles têm uma altura do centro de gravidade muito maior que o automóvel. Então, o limiar de tombamento deles chega a 0,25, 0,24, 0,23 G. Enquanto que no automóvel é 1 G, é 1,2 G, 1,3 G. Ok? Bem, se a gente agora jogar a superelevação, né, ó, tá aqui ela, essa inclinação para fora da curva aqui, para poder evitar que o veículo tombe.
e fizer de novo o momento das forças, né, o que aconteceu de novidade? O G vai ser substituído por G cosseno e G seno. Tá? Então, calculando o momento aqui dessas forças, de novo, a gente vai, ao final, chegar nessa equação aqui. Tá? Bem, o que acontece de particular no limiar do tombamento? Acho que eu esqueci de comentar na hora que a gente mostrou aqui a figura. No limiar do tombamento, estou fazendo um momento em torno da roda externa. Né? No limiar do tombamento, todo o peso vem para a roda externa. Então, essa componente aqui, normal, ela deixa de existir. Então, a componente FZI vezes T, no momento, ó, ela some. Tá? Então, essa componente aqui, FZI, ela vai sumir na equação. Ela zera, né, no limite do tombamento. Porque todo o peso vai estar na roda externa. Então, isso aqui vai zerar. E aí, quando a gente desenvolve a equação, a gente vai chegar nessa equação aqui. A aceleração centrífuga é G, né, força da gravidade, vezes E, mais G vezes T. Eu posso colocar o G em evidência, vai ficar G vezes E mais T sobre 2H. É o mesmo T sobre 2H, só que agora está somando com o E. A superelevação ajuda a aumentar o limite do tombamento. Trazendo aqui as duas equações, os dois fenômenos, ó, tombamento e escorregamento, a gente vê que elas têm algumas semelhanças. Ó. No tombamento, a gente viu que na plataforma plana é T sobre 2HG, e se tem superelevação, o G está em evidência, T sobre 2H mais o E. A parcela de E ajuda para permitir um maior limite de tombamento, ou seja, uma melhor condição de estabilidade. E lá no escorregamento era a mesma coisa. Eu tinha a aceleração centrífuga igual a GF, né? G vezes F, e aqui era GE mais F. Tá? Se eu pegar nessa condição de plataforma inclinada, ou seja, onde tem superelevação, estão aqui as duas equações. A do escorregamento e a que analisa o fenômeno do tombamento. Se você olhar as equações, elas são muito parecidas. A diferença aqui aqui eu tenho F, o que está valendo aqui para o escorregamento é só olhar a força centrífuga, a força de atrito, o coeficiente de atrito, né, o coeficiente de atrito, e aqui eu tenho T sobre 2H. Mas a aceleração centrífuga ela vai ser a mesma, os dois fenômenos. Tá? Então, existe uma equivalência matemática entre esse F e esse T sobre 2H. Tá? Eu posso trabalhar os dois fenômenos e verificar, para esse F que está acontecendo aí no escorregamento, será que o veículo não teria tombado? Eu comparo esse F com esse T sobre 2H. Se o F do escorregamento está acima do limite de tombamento, significa que ele tomba antes de escorregar. Ok? Porque ele rompe primeiro essa condição de equilíbrio e tomba. Isso aqui é interessante para fazer alguns tipos de simulações. Vou fazer um agora com vocês. A gente pode assumir que essas aqui são as alturas do centro de gravidade de alguns tipos de caminhões. O caminhão baú, né, carga fechada, quando ele está com meia carga, a altura do centro de gravidade é 2,12. Quando eu boto carga e em função da densidade dessa carga, eu subo esse centro de gravidade até 2,67. O caminhão tanque, na seção elíptica, a altura do centro de gravidade é essa. Se ele tem seção circular, 2,54. Tá? E considerando a bitola desses veículos, a gente chega nesses limites aqui de tombamento. Ó. Então pode chegar a um valor baixo como 0,24 G. Tá? Guardem aqui esse parâmetro aqui, que é o limiar de tombamento. Então 0,24 G é o nosso T sobre 2H, dando 0,24, que eu estou multiplicando por G. Porque isso aqui não é o nosso aceleração centrífuga, o limite de tombamento. Tá? Eu posso atribuir esses valores de bitola e altura de centro de gravidade para achar esse limiar de tombamento. Bem, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo para a gente fazer essa verificação aqui. Tá? Mas vocês estão vendo que matematicamente existe essa equivalência. Tá? Mas antes disso, vamos só dar a definição formal do que é superelevação. Tá? Então, a superelevação é uma inclinação na plataforma que vai permitir com que eu altere a configuração da tangente. Ó, aqui eu tenho o abaloamento para os dois lados, em torno do eixo, e aí eu vou pegar essa plataforma e vou girar ela para quando chegar na curva. Né? Esse exemplo aqui que vocês estão vendo é uma curva circular com transição. Tá? É diferente da que a gente já estudou. Então ela tem um trecho que eu estou saindo do raio infinito, da tangente, até chegar no raio circular que a gente já aprendeu, que é o RC. Aqui o raio é infinito. Nós vamos ter uma aula daqui a 2 semanas para
daqui a 2 aulas, né, a gente vai aprender a calcular as curvas com transição. Tá? Por enquanto, a gente tem uma tangente que cai direto no RC. Né? Nosso ponto de curvatura já está bem aqui. Ó. É um pouquinho diferente disso. Tá? Mas, tanto na curva circular como na curva circular com transição, vai ser promovido essa rotação da plataforma para quando eu estiver aqui no meu trecho circular, eu tenho uma superelevação que me ajude na estabilidade do veículo. Tem a equação, que a gente já viu, né, que é usada para a determinação do raio mínimo. Como eu já comentei, o valor de superelevação vai estar condicionado às condições climáticas, às condições de topografia, a localização, se é na área rural ou é urbana, e a velocidade do tráfego. Tá? Por questões de ela não ter o efeito rebote. Né? Você coloca muita superelevação e ela vai ser prejudicial quando o V está igual a zero, quando o F de atrito é muito baixo. Aqui a gente tem alguns valores que o nosso manual dispensa o uso de superelevação. Por quê? Os raios são muito grandes. Tá? Então o raio está tão elevado aqui que não há necessidade da gente implantar superelevação. Okay? A estabilidade já vai ser... A força centrífuga é muito pequena. Então a gente dispensa o uso da superelevação e trabalha só com a equação, considerando que tem um coeficiente de atrito na interface pneu-pavimento. Estes são os raios mínimos, tá? Para essas superelevações. Então é só usar aquela equação do raio mínimo e colocar. Se a superelevação for 4, 6, 8, 10 ou 12%, dadas as velocidades de projeto e seus respectivos coeficientes de atrito lateral, né? A gente viu uma tabelinha que tem esses coeficientes. Aqui está calculando para mim, com aquela equação de raio mínimo, quais seriam os raios. Esses raios estão multiplicados aqui, eles são arredondados para múltiplos de 5, tá? De 5 metros. E aqui a gente tem a relação entre a velocidade de projeto e os coeficientes de atrito. Ó. Então, ele, na velocidade de 30 ele é 0,17, na velocidade de 120 ele é 0,09. Né? Nos manuais tem essa tabelinha de referência. Os valores que vão ser utilizados, né? Variando de 4 a 12. Tá? O manual ele já diz para as classes. Classe 0 e classe 1 é 10% e as demais classes é 8%. Tá? Aí valores abaixo de 8, situações que se utiliza, áreas urbanas, tá? Onde o tráfego é lento e tal. E o raio mínimo é 4%, que é usado só em situações extremas, porque menos de 4% é melhor não implantar. É tão pouco que não faz sentido você ter esse trabalho de rotacionar a plataforma. Ok? 12 é o máximo absoluto, mas a nossa norma não permite 12, né, para padrão de rodovia, certo? Ao contrário do que faz, por exemplo, a ASTO. Bem, o último elemento que é importante a gente lembrar com relação a esse raio mínimo é que se a minha curva, né, as minhas tangentes, na verdade, eu vou colocar aqui um exemplo como esse aqui. Ó. Eu tenho uma tangente e outra tangente na sequência, com uma deflexão muito pequena. Tá? Aqui é a deflexãozinha da curva muito pequena. Essa deflexão vai se traduzir em ângulo central da curva, não é isso? A deflexão é o ângulo central da curva. Bem, qual é a equação de cálculo da deflexão? πRAC sobre 180. O que está acontecendo quando esse ângulo central é muito pequeno? O desenvolvimento é muito pequeno. Fica aquela situação que você, em poucos segundos, você entra e sai da curva. Você entrar e sair da curva em poucos segundos, essa curva visualmente ela nem existe, talvez, para você. Você não consegue perceber a presença dela. Porque essa concordância ela é muito suave, ela é muito limitada aqui, né, visualmente. E aí isso gera tanto uma situação de desconforto em quem está dirigindo o veículo, porque vai surgir uma aceleração centrífuga e depois, instante depois ela some. Né? É uma situação que gera uma sensação de insegurança no condutor. Tá? A gente vai evitar trabalhar com raio mínimo nessas situações. Isso acontece muito quando a deflexão é menor do que 5 graus. E aí, para isso, o manual do DENIT manda a gente usar essa equação. Essa equação diz o seguinte: ela tenta amarrar o tamanho do desenvolvimento. O desenvolvimento ele deve ser calculado como 30 vezes 10 menos o ângulo central. Tá? Então, se o ângulo central tem, por exemplo, 4 graus, aí eu vou 10 menos 4 dá 6, 6 vezes 30, 180. Ele está me dizendo que o desenvolvimento tem que ter pelo menos 180 metros. Aí quando eu for calcular o raio, eu escolhi lá o raio, defini o raio. Em função disso,
quando eu calcular, se eu encontrar um desenvolvimento que seja menor do que 180, aí eu tenho que mudar o raio. Eu tenho que aumentar esse raio para que o desenvolvimento tenha pelo menos 180 metros. Ok? Então, assim, aqui é um controle que tem para a gente evitar pequenos desenvolvimentos e essas situações onde a curva quase que não é percebida, que é comum acontecer quando as deflexões são pequenas. Porque à medida que a deflexão aumenta, ó, aí essa equação ela perde até o sentido. Ó. Se for 10 aqui, o desenvolvimento nem precisaria existir, teoricamente, né? Mas a gente sabe que não é isso. Aqui é só para a gente controlar quanto que tem que existir de dimensão mínima de desenvolvimento quando esse ângulo central, ou seja, quando a deflexão é muito pequena. Bem, eu vou voltar naquele item, só para a gente fazer um exemplo, né, que eu comentei aqui. Eu tenho o fenômeno do escorregamento e tenho o fenômeno do tombamento sendo analisados. Então vamos pegar aqui, eu peguei uns valorzinhos aqui para a gente trabalhar com eles numa situação que poderia ser uma situação existente. Digamos que você dimensionou uma rodovia que tem a velocidade de projeto de 80 km por hora. Ok? Bem, 80 km por hora, se você olhar na tabela, esse F aqui, ele é 0,14. Vamos assumir que a rodovia permita superelevação de 8%, ou seja, 0,08. Ok? Bem, quanto é o raio mínimo? A equação de raio mínimo ela está desenvolvida para cá, tá? Porque a gente viu que a condição de equilíbrio é a do escorregamento e a gente aprendeu que o raio mínimo é igual a VP ao quadrado sobre 127 E mais F. Foi isso que eu mostrei a vocês há pouco. Então, raio mínimo é igual a 80 ao quadrado 127 E mais F. Aí o E aqui vai ser 0,08, tá? E o F aqui vai ser 0,14. Calcule aí para mim quanto é que dá esse raio mínimo. Dá 229,06. Pronto. Então, vocês já sabem calcular raio mínimo tranquilamente. Se eu amarrar para vocês a velocidade de projeto, aí vocês olharem na tabela lá, para a rodovia classe tal, superelevação é 8 ou vai ser 10, né? Classe 0 é 0 e 1A é 10%, e o resto, classe 1B, até a classe 4B, tudo é 8%. E o F é função da velocidade de projeto, tá? Então, pronto, deu isso aqui. Se você olhar no manual, vai estar 230, porque ele arredonda para múltiplo de 5, tá? Bem, isso aqui é o que acontece. Pergunta a vocês, esse F lá que a gente está vendo, que no caso aqui é 0,14, só um lembrete, esse F não é o F máximo que o pavimento tem não, viu? Isso aí é o F considerando uma margem de segurança, considerando pavimento molhado, etc. Numa situação de pavimento seco, o que é que vai acontecer? Imagine aí fisicamente o fenômeno. Eu estou na rodovia lá, com o raio com 229 metros na curva, tá? A curva com esse raio. A superelevação está lá implantada, é 8%. E eu não estou com 80 km por hora, eu estou com 100 km por hora. O que é que vai acontecer com esse F? Você concorda comigo que ele vai aumentar? Para efeito de dimensionamento, eu estou assumindo o F como 0,14, mas eu sei que ele é maior do que isso. Tanto que o F longitudinal é da faixa de 0,40. Tá? Então, facilmente o pavimento tem 0,30. Se está seco, ele tem 0,30, 0,35 de coeficiente. Então, na prática, quando eu desenvolvo uma curva a mais do que 80 km por hora, o raio está lá, fixo. A aceleração centrífuga vai aumentar. A superelevação está lá implantada. Ela não diminui nem ela aumenta. O que vai acontecer é o F. Esse F vai crescer enquanto existir condição no pavimento, da interface pneu-pavimento. Ele é uma reação, ele é uma resposta. Não é isso? Esse F vai aumentando, porque a força de atrito vai aumentando. Até que no limite o limite é rompido, eu não consigo mais crescer o atrito e ela escorrega. Seria o nosso atrito estático, chegando no limite da força de atrito estático. Aí entra na força de atrito dinâmica, que é inclusive um pouco menor, porque o coeficiente de atrito dinâmico é menor do que o coeficiente de atrito estático. Ok? Então é assim que se dimensiona a infraestrutura e a gente sabe que a gente faz a curva a 100 km por hora e o veículo não escorrega em muitas situações.
Por quê? Porque ainda existe atrito ali de margem de segurança, né? Isso aqui é só o valor, o pavimento molhado, a situação mais crítica. Mas vamos pensar agora nessa condição aqui, e como se eu estivesse dirigindo um caminhão, tá? Será que o caminhão não vai tombar antes de chegar nesse limiar de escorregamento? Como é que a gente testa isso? Em cima do que eu disse, dá para vocês tentarem pensar esse cenário, né? Dá para simular isso daí. Como é que a gente faria? Como existe uma relação entre esse F, uma relação matemática, né? As equações são as mesmas, a aceleração centrífuga vai ser a mesma, tanto para esse fenômeno como para esse. O que é que tem de diferente nessas duas equações? Aqui está levando em consideração o coeficiente de atrito. Aqui está T sobre 2H. Então, se, por exemplo, eu pegasse esse camarada no caminhão e botasse, bem, o raio é 229. Vou botar o raio aqui da curva. 0,06. Bem, eu quero saber qual é a velocidade que ele tomba. Vou botar aqui VP ao quadrado. Essa que vai ser a minha variável que eu quero conhecer. E aqui embaixo eu vou botar 127. Vou colocar aqui a superelevação, que é o 0,08, que ela está lá. E vou saber que F é esse. Só que, na verdade, eu não vou colocar que F é esse, porque esse F ele vai crescer à medida que o VP aumenta e tal. Mas tem uma variável que está associada ao tombamento, que não é o F. Não é o F que eu quero aqui, não. É o T sobre 2H, que é uma característica do veículo. Não é isso? Bem, eu mostrei aquela tabelinha e eu mostrei para vocês que tem caminhões que tem T sobre 2H igual a 0,24. Ok? Então, se eu colocar aqui 0,24, esse vai ser o coeficiente de atrito F que vai existir na hora que eu chegar na determinada velocidade de tombamento, que eu vou chamar ela de tombamento. Tá? Então, se eu colocar aqui o limiar de tombamento do veículo, digamos que seja esse veículo que eu mostrei na tabela para vocês, que é um caminhão baú, carga cheia. Aqui, o limiar de tombamento dele é 0,24. Então, aqui eu tenho 127, 0,08, mais 0,24. Que velocidade de projeto vocês estão encontrando aí? Eu não vou nem colocar a velocidade de projeto, porque não é a velocidade de projeto. É a velocidade operacional que o caminhoneiro está lá trafegando na curva. Dá aproximadamente 96,5. Ok? 96,5. Isso aqui está me explicando, está me dizendo o seguinte: se esse caminhão que tem essa condição de estabilidade, que tem essa configuração, altura do centro de gravidade e bitola, se ele trafegar nessa curva a 96,5 km por hora, ele vai tombar. Antes de escorregar, ele tomba. Porque o pavimento garante a ele muito mais que 0,24, como eu falei. Isso aqui é para efeito de dimensionamento. Esse 0,14 aqui é para a gente ter um raio maior. Mas na prática, ele chega a 0,30, 0,35 até. Ok? Por que isso é mais crítico no caminhão? Porque o limiar de tombamento dele é muito baixo. O limiar de tombamento do automóvel é 1. É 1 e pouco. Então, ele escorrega antes de tombar. Na maioria das vezes, o automóvel, ele escorrega antes de tombar, mesmo que o pavimento esteja seco. Já o caminhão, ele normalmente, no pavimento molhado, ele escorrega antes de tombar, mas no pavimento seco, ele tomba antes de escorregar. Porque ele rapidamente chega nesse 0,24. O pavimento garante isso daqui, no pavimento seco. Só que ele tomba, né, como o T sobre 2H, matematicamente aqui existe essa equivalência, quando esse F ultrapassar o limiar de tombamento, ele tomba. Ok? Professor, e eu vou usar isso para que efeito? Eu sei que a velocidade que esse caminhão vai tombar é 96. O que eu faço? Eu diminuo a velocidade da via? Você pode mudar um pouco a velocidade da via, né, para dar mais segurança. Você pode reforçar a sinalização. Você pode colocar fiscalização eletrônica para que o caminhão se sinta inibido a passar dos 80. Porque isso aqui, a velocidade de projeto é 80, tá? Ele tem que andar a 80. Mas como aqui, para ele, não está muito longe de 80, né? Uma pisadazinha maior no acelerador, ele chega nisso. Principalmente com os caminhões modernos que a gente tem,
E se, por exemplo, eu tiver um trecho descendente, onde a gravidade, né, na descida, todo santo ajuda. Então, facilmente o caminhão chega nisso daqui. Então, isso aqui é só para indicar que assim, o dimensionamento da via é feito pelo fenômeno do escorregamento. Mas a gente não pode desprezar esse tipo de situação. E aí, assim, trabalhar com raio maior é melhor. Por quê? Porque diminui esse tipo de problema. Tá? A velocidade poderia ser maior. Mas onde eu estou trabalhando nesse limite, né, de usar superelevação máxima e trabalhar com raio mínimo, é importante a gente sinalizar adequadamente, utilizar recursos de fiscalização. Tem uma plaquinha que eu vejo muito na Europa, não sei se ela faz parte do nosso código, agora me fugiu a memória. É uma placa de sinalização de advertência, né, aquela placazinha laranja, que ela desenha aqui um caminhão, né, o perfil de um caminhão aqui, ó, de frente, né, o caminhão não está de perfil não, está de frente. É igual o desenho que estava lá no tombamento. E eles põem assim uma setinha na curva para mostrar o tombamento, o risco de tombamento do veículo. Tá? Eu não me recordo se tem isso no CONTRAN, né? Nas sinalizações de advertência do CONTRAN. Mas é referido a caminhões e o limiar do tombamento. Tá? Então, risco de tombamento, alguma sinalização que indique. Porque um detalhe importante, eu estou já encerrando, é que o caminhão depende muito como a densidade da carga vai fazer variar a altura do centro de gravidade. Então, por exemplo, o caminhoneiro está numa estrada transportando uma carga, passou ali a 90, beleza, não teve nenhuma condição de instabilidade. A velocidade é 80, ele passou a 90. Mas à medida que eu vario a carga para uma carga de maior peso, o que é que vai acontecer se a densidade da carga aumenta? Porque o chassi do veículo ele já tem um peso próprio muito grande. Quando a carga tem baixa densidade, por exemplo, transporta geladeira, colchão, o centro de gravidade está baixo, né, porque está muito mais associado ao peso do chassi do veículo, né, da composição do veículo, com combustível, tanto carga como passageiros embarcados. À medida que eu aumento essa densidade de carga, o centro de gravidade sobe. Tá? Como ele está subindo, no segundo dia eu posso estar com a carga diferente, que a altura do centro de gravidade é outro, eu vou por uns mesmos 90 km por hora e o veículo tomba. Por quê? Porque mudou a condição de estabilidade do veículo. E o fenômeno do tombamento, diferente do escorregamento, que está associado a um G mais alto, você sente um mal-estar, você sente um frio na barriga, você tem um desconforto, o fenômeno do tombamento ele é imprevisível. Você nem acha que vai tombar, aí de repente ele entrou no limite e tombou. Tá? Ele não exige esse G, essa força de gravidade tirando da pista com tanta intensidade. Ok? Bem, vamos terminar a aula por aqui. E na próxima quarta eu vou concluir esse assunto. Né? A gente vai ver que não se trabalha com esse raio mínimo sempre. Né? A gente vai trabalhar com um método da ASTRO que propõe o uso de um F menor que o F máximo e o uso de uma superelevação menor que a superelevação máxima. A gente vai fazer uma combinação entre esses dois valores e vai calcular um raio adequado para essa condição. Ok?